Olá, primeiro ano. A gente vai passar para vocês agora a quinta aula de Sociologia desse ano de 2025, que vai abranger o assunto do módulo 5 da apostila de vocês de Sociologia, lógico. Gente, a gente vai falar a respeito de uma coisa chamada darwinismo social. Para quem se lembra da teoria de Darwin, de Charles Darwin, a respeito da evolução das espécies, né? A teoria dele é que as espécies evoluiriam de acordo com a sua habilidade de sobrevivência, de se alimentar e de reproduzir, meio a todas as diversidades, né? Ou seja, a evolução ocorre de acordo com a habilidade de sobreviver e perpetuar a espécie. Muito bem, gente. No século XIX, gente, nos anos 800, quando ocorreu uma corrente filosófica chamada positivismo, que defendia a ordem das coisas, as coisas colocadas em ordem, sem admitir bagunça, sem admitir caos, promovendo o progresso da civilização, certo? A melhoria das condições sociais de uma civilização, de uma sociedade, né? Associaram-se essas duas ideias, a do darwinismo, da evolução das espécies, com o positivismo das ideias positivas em relação ao progresso. Tudo que levasse ao progresso era válido, tudo que levasse ao progresso era positivo. Muito bem, gente. Daí nasce a brilhante ideia do darwinismo social. Qual seria essa? O darwinismo social admitia que a sociedade evoluiria de acordo com a sua habilidade em sobreviver, em encontrar soluções para os seus problemas. E aí haveria evolução social. Até aí, gente, completamente admissível, né? Parece uma ideia razoável. Só que daí surge uma coisa chamada eugenia. É aí que está o grande pepino da humanidade. Eugenia, gente, eu vou explicar para vocês o que é o conceito de eugenia e depois a gente vai entrar em discussões mais um pouco mais delicadas. Gente, o conceito de eugenia é a purificação das raças, é a purificação dos indivíduos que formam uma sociedade através de evolução só daqueles indivíduos privilegiados, daqueles indivíduos com bons genes, com os genes que tendessem à honestidade, à ética, ao trabalho. Gente, eugenia é a palavra-chave do nazismo. Gente, isso que eu acabei de falar, da purificação racial, sendo aplicada numa época de navegações e descobrimentos de novos territórios, ou seja, África, a América, né, nós, e a Ásia, porque o centro do pensamento, o etnocentro de todo o pensamento e de toda a filosofia e de supostamente toda a cultura seria a Europa, o velho mundo, o continente que já tinha 2000 anos de idade. E essas novas terras estariam prontas para serem colonizadas e purificadas pelas ideias europeias.
Então, achava-se justo, né, acreditava-se justo que os europeus chegassem nesses 3 continentes, na Ásia, na África e na América, e colonizassem os seus nativos, né? Que levassem a eles a sua evolução social. Olha que absurdo. Gente, esse olha que absurdo é porque eu não me conformo com essa ideia. Porque essa ideia permaneceu com os europeus até o final da Segunda Guerra Mundial, quando perceberam que a ideia de eugenia, que a ideia de construção de um mundo melhor, com homens mais capacitados, de genes puros, que na ideia alemã do nazismo eram os arianos, quando se percebeu a catástrofe que isso poderia gerar. Gente, é só a gente voltar e olhar para o nazismo, né? A mecânica, a dinâmica nazista foi exatamente essa. A dinâmica de Adolf Hitler foi exatamente essa. Pregar através da propaganda, através da cultura em massa para o povo alemão de que eles eram superiores, que era uma raça ariana, uma raça branca e superior, socialmente, intelectualmente, fisicamente. Então, esse pensamento justificaria a colonização desses territórios, que supostamente viveriam em estado primitivo, né? Ou seja, as culturas ancestrais, tanto da África, como da Ásia, como da América, era estado primitivo. Então, esses povos precisavam da colonização e da catequização europeia, porque eles eram bárbaros. Mais ou menos o pensamento do povo romano no século I depois de Cristo, até o século IV. Todos que não fossem romanos eram bárbaros. Então, quer dizer, se a gente adotar esse pensamento, que na verdade é uma teoria que vocês precisam absorver, o que não pensar igual a gente é bárbaro, certo? O que não pensar da mesma forma que o seu grupo é bárbaro, é primitivo, é agressivo. Gente, e o respeito pela diversidade, né? Aí cabe o nosso questionamento do século XXI a respeito do respeito pela diversidade. Quer dizer, toda forma de diversidade, toda diferença tem sua cultura, tem seu conhecimento, tem seu conteúdo, tem seu intelecto, tem seu físico, tem suas preferências sexuais, tem a sua cor de pele própria. E todos são seres humanos iguais. Percebe? Então esse conceito de positivismo associado ao darwinismo gerou o tal do darwinismo social, que seria a evolução social. As sociedades evoluindo de acordo com a sua capacidade de resolver problemas. E era o destino, tá? O destino manifesto. Não tinha outro caminho a ser seguido. A sociedade tendia, a tendência da sociedade, da humanidade era evoluir, porque o progresso é o sentido obrigatório da evolução. Muito bem, aí surge a ideia de eugenia, purificação das raças, só que a eugenia baseada no etnocentrismo europeu, ou seja, qualquer raça é boa, contanto que seja europeia. Percebe a brincadeira? Percebe a minha ironia? Gente, esses povos que foram colonizados, a América, a África e a Ásia, todos eles possuíam e possuem
a sua própria cultura. Os povos da América, os indígenas, tinham a sua cultura, a sua tradição, né? Os africanos a mesma coisa, e os asiáticos nem se fala. Hoje nós temos conhecimento que a cultura asiática, a cultura oriental, é mais antiga que o continente europeu. Percebe? Então, assim, essa história do etnocentrismo europeu aplicado da eugenia, da purificação genética, aplicada ao etnocentrismo em associação ao etnocentrismo europeu, se achava no direito de colonizar os povos e aplicar neles noções de civilidade, porque eles eram todos bárbaros, supostamente todos bárbaros, viviam em condições primitivas, não tinham evolução social nenhuma. Olha isso. E aí, gente, para acelerar um pouquinho, a gente tem a criação da ideia dos povos superiores. O mais conhecido é o caso alemão, né? O partido nazista fazendo aquele discurso para o povo alemão através do Adolf Hitler, que era o chanceler, afirmando para o povo alemão que estava fragilizado por causa da Primeira Guerra que eles eram superiores e capazes de dominar o mundo inteiro. Eles não precisavam se sentir inferiorizados e nem fragilizados do jeito que estavam. Pronto, deu no que deu. Deu no que a gente conhece muito bem e chama de Holocausto. Chama de terror dos campos de concentração e extermínio da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Dito isso, agora a gente vai viajar pro Brasil, né? O positivismo no Brasil, inclusive, inspirou ideias políticas, né, de progresso e a criação da nossa bandeira. Aí nós vamos falar de um personagem da política brasileira, um personagem que ele apresenta uma ambiguidade, tá? Eu gosto de Monteiro Lobato, mas reconheço alguns pontos de racismo, de preconceito na obra dele. Porém, em termos de literatura e em termos de favorecimento do progresso científico, Monteiro Lobato foi assim excelente para o Brasil e representou uma força muito grande na política brasileira, na política e na diplomacia brasileira, porque ele foi adido como se fosse hoje em dia aquele pessoal do Itamaraty, diplomata brasileiro nos Estados Unidos durante muitos anos, certo? Veja só, a obra escrita do Monteiro Lobato, se nós formos lê-la hoje em dia, à primeira vista vai apontar para os negros e para os matutos interioranos brasileiros como seres inferiores, ignorantes, incapazes de raciocinar, de terem boas ideias, enfim, de inteligência limitada, né, de intelecto limitado. Por outro lado, o Monteiro Lobato valoriza muito na sua obra a cultura africana e a cultura folclórica brasileira. As lendas, né, os mitos brasileiros. Apesar de ser um cientificista e de alguns trechos da obra dele, alguns trechos da obra que foi direcionada à infância, foi direcionada às crianças, apontarem certos comportamentos e certas tendências racistas e preconceituosas, por outro, a cultura africana foi muito valorizada na obra de Monteiro Lobato e as lendas do folclore brasileiro também foram extremamente valorizadas e descritas como importantes.
Então, quer dizer, é um personagem ambíguo, que a obra dele é de difícil leitura, tá? Aqui na página... Começa na 23, né? Um pedaço de urupês, a história do Jeca Tatu. 23, aí a página 24 inteira e um bom pedaço da página 25. Sugiro que vocês leiam com o Google do lado para pesquisar alguns termos que são usados pelo Monteiro Lobato, que eu acho assim sensacionais. Eu curto muito esse tipo de leitura com o uso desses termos bem rebuscados, né? Assim, um português assim muito rebuscado. Fora a poética, né? A prosa dele, que é sensacional, inteligente para chuchu, mas com essa ambiguidade cultural, né? Com essa ambiguidade de personalidade. O Monteiro Lobato, com essa sede cientificista dele, no início do progresso no Brasil, das crianças. Se muitas pessoas hoje em dia são professores, e no meu caso, tá? Eu fui extremamente influenciado pela obra de Monteiro Lobato. A obra de Monteiro Lobato, para mim, é um marco. Agora, eu acredito que não exista mais, assim, vocês vão ter que procurar, deve ter desenho estilizado, que não é mais aquele conteúdo original. Mas, quando eu tinha a idade de vocês, passava na televisão, na Rede Globo, um Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma adaptação da obra de Monteiro Lobato para um seriado, né? Um seriado infantil. Gente, era muito legal. Tinha o Pedrinho, a Narizinho, a Dona Benta, a tia Anastácia, o tio Barnabé, o Visconde de Sabugosa, que era um milho, que era uma espiga de milho, olha isso. A Cuca, que era um jacaré, que ficava no espelho falando lindona, lindona. Tinha o Reino das Águas Claras, aquele curupira, né, que tem o pé virado para trás, coisa que hoje em dia, para nós, é folclore. Porém, foi explorada por uma série da Netflix chamada Cidades Invisíveis, que eu recomendo. Muito show de bola. Para que vocês... O Saci Pererê, quase que eu esqueci do personagem principal. O Saci Pererê. Eu recomendo que vocês tomem contato, recomendo fortemente que vocês tomem contato com o nosso folclore. Não regional, tá? Mas aquele folclore principal, né? Aquele folclore cívico brasileiro, aquela coisa emergente brasileira, que nunca vai deixar de existir, por mais que passem gerações. Gente, o resumo do módulo 5 da apostila, junto com a minha opinião pessoal, é esse que eu acabei de trazer para vocês. Eu desejo bons estudos e obrigado pela atenção que vocês prestaram nos meus comentários, tá?